Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei mais uma vez e trouxe um tema que eu acho bastante relevante, né, para a área da educação, especificamente para a pedagogia, que é sobre relatórios individuais do aluno. Por que eu resolvi trazer esse tema? Eu tive a oportunidade de, quando fiz o estágio extracurricular, de ter acesso a como construir um relatório individual do aluno. Como eu disse no outro vídeo, eu conheço muitos professores que ainda não dominam essa prática de relatórios. Muitas vezes porque a faculdade não preza muito, né, por esse conteúdo, e porque muitos não tiveram oportunidade de fazer estágios extracurriculares. O relatório individual do aluno, ele diferencia, né, um pouco do relatório que nós fazemos normalmente durante a faculdade. Então, eu também tenho feito alguns cursos relacionados diretamente para o relatório individual do aluno. Por quê? Porque eu vejo que eu termino esse ano, né? Assim espero, pegar o meu diploma e poder procurar uma escola para atuar. E o relatório, ele é muito importante para a prática pedagógica. Então, por que eu quis trazer aqui? Para vocês terem um pouco a noção, não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram um relatório individual do aluno, mas eu acho que é muito válido, né? Ainda que você esteja começando a faculdade, acho que é algo que você deve se aprofundar, porque é uma ferramenta que o professor utilize muito. Aliás, algumas escolas ele é obrigatório, outras escolas não pedem. Já vi relato de professores, inclusive nesse último curso que eu fiz, falando que não, que eles nunca fizeram um relatório porque a escola não pede. Mas é importante entender que o relatório, gente, ele é um documento. Obviamente eu trouxe aqui, né, alguma coisa assim, bem para eu poder fazer um raciocínio linear com vocês. Então eu vou dar uma lida aqui e a gente vai conversando sobre isso. O relatório é um documento e ele tem a intenção de registrar todo o trabalho que você faça com seus alunos. Então, é um documento, é algo muito sério e tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, pensando no que você vai dizer nesse relatório, porque muitas famílias podem ter acesso a esse documento, né? E ele também ele vai ser uma forma de se resguardar, né? Quando posteriormente você de repente vai ser chamado pela direção, pela coordenação da escola, que de repente pode querer saber, mas por que esse menino tal não aprendeu, ou por que esse menino tal não avançou, né? O que você fez em relação à dificuldade desse menino. E aí você terá os seus relatórios para entregar e comprovar todo o trabalho que você fez durante o ano com aquela criança. Há várias formas de se fazer um relatório. Eu aprendi, né, quando eu estava em sala de aula, a fazer um relatório. E aí eu até fui aqui no Word, tá? Eu apaguei aqui algumas coisas porque eu não, é só para vocês terem uma noção, tá, gente? Aqui é uma escola fictícia, é um aluno fictício, só para vocês terem uma ideia de como eu aprendi a construir os relatórios. Então, aqui em cima, normalmente, vem um cabeçalho, né? Que a escola vai te enviar, você vai salvar lá no seu e-mail, toda vez que você for fazer o relatório. E aí, nesse caso aqui, foi até um relatório de uma criança fictício, tá, gente? Um relatório de uma criança com deficiência, tá? Mas isso aqui, o relatório individual deve ser feito para todos os alunos da sua sala. É trabalhoso, sim, mas é um modo de você se resguardar, né? E também poder futuramente avaliar e ver o quanto que o menino avançou, o que ele melhorou, o que ele ainda precisa avançar, enfim. Então aqui, normalmente, né, a gente coloca o cabeçalho que a escola vai te mandar. Em seguida, eu coloquei o nome do aluno e aí eu criei um nome fictício, que é o João Lucas. Eu coloquei a data de nascimento desse menino, o ano em que ele está e o período escolar, primeiro bimestre, segundo bimestre. E aqui eu começo a falar sobre essa criança. Então, só o início para vocês terem uma noção. Olha,
João tem 12 anos de idade, está matriculado na escola desde... Aí você vai colocar lá, né? Desde quando esse aluno está matriculado nessa escola, ainda que ele não tenha sido seu aluno anteriormente, tá? Cursa o... Aí você vai colocar, exemplo, 7º ano, pela segunda vez ou pela primeira vez, né? No ano que a gente está, no caso em 2021, e desde o primeiro ano na escola, quando cursou, e aí você vai procurar a fundo, principalmente se for um aluno com deficiência. E é importante lembrar que nós não dizemos mais portador de deficiência, porque portar significa você ter algo e você largou, você não tem mais, então não se usa mais, né? Portador, ele não é portador, porque ele não pode tirar a deficiência. Então, o termo correto é o PCD, pessoa com deficiência, tá, gente? Isso também é muito importante. As nomenclaturas, elas costumam mudar e houve uma mudança. Eu até vou trazer para vocês, se caso vocês se interessarem, as novas nomenclaturas, para que até na hora de fazer um relatório, ele fique de fato profissional, né? E como professores, a gente pretende fazer um relatório profissional. Então, aqui eu vim descrevendo sobre esse aluno, porque de forma fictícia ele é um aluno com deficiência, tá? Então, eu venho falando o histórico desse aluno, falando sobre as atitudes dele com os outros alunos, se ele é um aluno que ele está se familiarizando bem com a turma, se ele é um aluno que veio de outra escola, enfim. No final, né, do relatório, você vai ter aqui 3 pessoas para assinar esse relatório. Então, normalmente, assina você, a direção, a coordenação e a professora do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, caso esse aluno ele participe na sala do AEE. Mas também nós temos várias maneiras de começar um relatório. Então, você não precisa começar a colocar o cabeçalho, ou colocar o nome do aluno, enfim. Tem várias formas. Então, eu vou falar aqui para vocês uma outra forma, como vocês podem começar um relatório de estágio. Então, por exemplo, você poderia começar com a seguinte frase. Com base nos objetivos trabalhados no bimestre, foi possível observar que o aluno... Porque a questão do relatório, às vezes, a gente agarra no início, né? E às vezes não só o relatório, mas tudo que a gente vai desenvolver da escrita. Então, você pode começar dessa forma, ou observando diariamente o desempenho do aluno, foi constatado que... Aí você vai continuar. Ou, a partir das atividades apresentadas, o aluno demonstrou habilidades em... né? Com base na observação diária, foi possível constatar que o aluno... E aí você... prossegue. E aí, pensando nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, que as aulas estão acontecendo de modo remoto, como eu posso avaliar essa criança, né? Então, a gente tem que entender que esse momento é um momento atípico, não é um momento normal e comum de se acontecer, mas a gente precisa ter muito cuidado nessa avaliação feita de forma remota. Então, você, de repente, poderia colocar ali no seu relatório, né, a participação da família, se eles têm acesso à internet, se você consegue ter contato com esse aluno. Muitas crianças estão estudando através do WhatsApp, mas muitas, por exemplo, não têm acesso a uma internet que demande um gasto maior da internet. Então, por exemplo, essa criança, esse aluno, ele não consegue assistir vídeos, mas eu mando atividades pelo WhatsApp e ele consegue. Ou ele apenas busca as atividades na escola, né? Então, assim, isso tudo tem que estar vindo ali no seu relatório, se a família apoia, se a família colabora. Então, isso é muito importante ser colocado no seu relatório, né? Vamos lá. Então, algumas orientações. Por exemplo, eu quero falar sobre os conteúdos, né, que eu estou ali dando e como que o aluno está reagindo a esse conteúdo que eu estou enviando para ele ou até presencialmente. Então, você pode colocar o seguinte: o aluno é independente, realiza todas as atividades, ele tem facilidade, ou ele tem facilidade, mas às vezes ele precisa da ajuda do professor, ele demonstra dificuldade para realizar as atividades, porém realiza com comprometimento. Então, alguns pontos muito importantes que você deve colocar ali no seu relatório, né?
Você pode também, talvez você tenha um aluno que ele tem muita dificuldade, que de repente ele depende o tempo todo do professor, né? Mas que ele é um menino interessado, que, enfim, se é um menino novato, né? O menino entrou na escola, então no relatório dessa criança você pode dizer, né? Se esse menino está se adaptando bem à turma, né? Se ele está se relacionando bem com os colegas. Então, é justamente mesmo assim, para a gente entender, né, como ao longo do ano esse menino, ele passou ali esse momento na escola, tá? Eu não vou falar tudo, gente, porque é muita coisa, então eu tô fazendo só uma síntese aqui para vocês terem uma noção. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, queiram saber mais, aí vocês deixem aqui nos comentários que eu volto para explicar especificamente aquilo, né, se eu souber aquilo que de repente ficou em dúvida para vocês. Você pode colocar também se o aluno é um aluno atencioso, participativo, ou se ele não participa das aulas, né? Se ele é um menino atencioso, se ele se empolga demais, se às vezes ele atrapalha o andamento da aula justamente por conta dessa empolgação, se o aluno consegue ou não se concentrar nas aulas. Então, assim, é muito minucioso, né? Você precisa colocar todos os detalhes, assim, sobre essa criança, tá? O relacionamento dele com os colegas, com os outros adultos da escola, se ele realiza as atividades que você envia para casa, se não, se ele é um menino que faz as atividades com capricho, né? Se ele gosta de fazer trabalhos em grupos, ou se ele prefere ficar sozinho. Então, assim, tem muitas questões, gente, que a gente precisa analisar, né? Por exemplo, em relação aos materiais dele, de repente é uma criança de primeiro, segundo ano, né? E eles são, assim, muito novos ainda na escola, no ensino fundamental. Então, se ele organiza os materiais dele independentemente, ou se ele precisa do professor para auxiliar. Então, e algumas palavras e expressões inadequadas e adequadas, né? Isso é muito importante. Esse curso que eu fiz foi muito bom e eu estava conversando com a professora, que é minha amiga, eu trabalhei com ela no estágio extracurricular, e a gente estava conversando sobre isso e ela falou que tá, assim, perfeito, né? Que tá dentro mesmo daquilo que os professores hoje estão sendo orientados, tá? Ela é professora do AE, então ela não é uma professora, aliás, ela dá aula de matemática, mas ela também faz atendimento na sala do AE. Ela tem um curso que ela fez de 4 anos para que ela pudesse hoje trabalhar dentro da sala do EE. Então, assim, uma super, hiper professora, gente. Ela tem muito conhecimento, muito estudo sobre, né? Então, ela trabalha dentro da sala do EE. Né? A professora do EE não é aquela que trabalha na turma com a criança. Essa a gente chamava antigamente de bidocente, mas me parece que a nomenclatura mudou. A professora do EE é aquela que trabalha dentro da sala do EE, tá? Então, por exemplo, o que você pode ou não, ou melhor, deve ou não utilizar nos seus relatórios? Por exemplo, o menino ele não sabe fazer isso. Mas não é legal você colocar o aluno tal não sabe. Então, como você pode colocar? O aluno não adquiriu os conceitos, está em fase de aprendizado. Olha como muda, né? Porque a gente tem que ter um carinho muito especial quando a gente faz um relatório. Como eu disse, é um documento, né? Você assina esse documento e muitos pais têm acesso a esse documento. Porque, de repente, eles vão procurar a escola, ou a mesma escola vai precisar chamar os pais por algum motivo. Então, esse documento, ele pode ser acessado pelos pais. O menino não tem limite. Esse menino não tem limite. Não, eu não posso colocar isso no relatório. Então, eu vou dizer, apresenta dificuldades de autorregulação. Então, são termos que a gente deve ter o cuidado e o carinho de utilizar na hora de fazer os relatórios. Pensando que, né, primeiro que eu acho que a gente tem que ter um certo carinho mesmo com o nosso aluno e também pensar que não seria nada agradável para uma mãe, né, ver um certo tipo de termo, né, que de repente ela vai se sentir mal, ela vai sentir que foi um termo pejorativo. Então, vamos prestar atenção quando formos fazer o relatório. Por exemplo, o menino é agressivo, aí você coloca lá, João é um menino agressivo. Não. Olha só, João demonstra agressividade em situações de conflito e usa de meios físicos para alcançar o que deseja.
Ah, ele é bagunceiro, relaxado, porco. Como você vai colocar isso no relatório? Nem pensar. Né? Então você vai dizer, ainda não desenvolveu hábitos próprios de higiene e de cuidados com seus pertences. Enfim, é muito grande, gente, sabe? As expressões e palavras que a gente deve ou não utilizar nos relatórios. Eu, mais uma vez, digo, eu decidi trazer esse vídeo para vocês porque eu acho de muita importância que você, estudante de pedagogia, já tenha noção, né, do que você precisará fazer quando terminar a sua faculdade, ou ainda, se você consegue um estágio extracurricular ou remunerado, como muitos chamam, e precise fazer. No caso, o estagiário ele não é obrigado a fazer, né? Como eu disse para vocês, eu fazia. Por quê? Porque a professora me perguntou, né? Você deseja aprender? E quem é que não quer aprender, né? A gente quer aprender, obviamente, para a gente se sentir um pouco mais seguro e preparado para quando essas aulas começarem, voltarem. E de repente muitas pessoas, assim como eu, vão começar no próximo ano, né? Nas salas de aula, ou que seja de forma online, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, o relatório ele é muito importante. E ainda que ele não seja obrigatório, eu penso como a professora, né, do meu curso, que disse que é uma maneira que nós temos de nos resguardar. Então ali a gente está colocando, né, tudo que foi feito, e não só esse relatório individual, gente, como anotar, né, no seu plano de aula, fazer o seu plano de aula para você ter um direcionamento de onde você quer chegar, qual objetivo você quer alcançar. Enfim, né, a pedagogia, ela é linda, mas ela também é muito trabalhosa e nós precisamos agir com responsabilidade dentro de sala de aula, certo? Então é isso, eu espero que vocês, né, se você nunca ouviu falar em relatório de estágio, gente, eu tô doida, né, tanto relatório de estágio passou. Relatório individual do aluno, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Se vocês puderem fazer algum curso, né, que fale sobre isso, eu acho muito importante. Porque a gente tem que pensar que daqui a pouco estaremos na sala de aula e seria muito ruim chegar na sala de aula sem conhecer nada, porque muitas vezes só a faculdade não nos prepara para estar lá, no chão da escola. Um beijo para vocês, eu fico por aqui e não se esqueçam, compartilhem o vídeo nos grupos de pedagogia para as pessoas que você acha que pode auxiliar, né? Professores recém-formados ou até mesmo pessoas que ainda não se formaram, mas vão se formar, porque conhecimento, gente, é muito importante, né? E a gente precisa ter. Então vamos correr atrás, vamos tentar aí procurar cursos, nos aprofundarmos na nossa área para que a gente possa chegar lá e fazer um bom papel na nossa educação. Um beijo e até a próxima. Tchau!